E a gente volta a falar sobre a PEC das drogas, a proposta que passou pela CCJ do Senado e agora será votada no plenário. Temos um convidado aqui no Jornal Jovem Pan, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Thiago. Um abraço a você, a todos os telespectadores, a Dora, também ao Cristiano. Uma alegria poder falar novamente na Jovem Pan. Eu que agradeço o senhor. Ô, senador, a leitura que está sendo feita, independente até do mérito dessa questão, é de que há uma afronta ao Supremo. O senhor concorda com isso, discorda? Que leitura o senhor faz? Bem, em primeiro lugar, Thiago, as afrontas, se existem, têm sido feitas do Supremo ao Parlamento. Porque não são poucos os discursos que nós temos feito pedindo aos ministros que a gente volte a ter os chamados freios e contrapesos. As nossas reclamações têm, de certa forma, já surtido algum efeito. Por exemplo, existem algumas matérias que o Supremo está devolvendo ao Parlamento para que haja a devida regulamentação por lei. Vou citar um exemplo aqui, a licença paternidade. O Supremo devolveu, está parado aqui no Senado, uma proposta, e eles deram um determinado prazo. Quer dizer, é uma mudança importante nessa questão do relacionamento. Mas nessa questão das drogas, o ministro Barroso foi muito incisivo em dizer que o Supremo não abriria a mão de dar uma decisão em cima de um assunto que, segundo ele, a sociedade clama por uma decisão importante. Só que você, quando pega as pesquisas, você observa que de cada 10 brasileiros, pelo menos 8 são contra a liberação das drogas. A questão das drogas no Brasil está diretamente ligada a essa crise na segurança pública que nós temos. Na visão das pessoas, e isso é uma grande verdade, de que as drogas sustentam boa parte da violência que há em nosso país. E isso reflete aqui no Senado e vai refletir na Câmara, porque essa PEC vai passar pela votação, pelo rito do plenário, e eu tenho muita tranquilidade que lá na Câmara ela será aprovada da mesma maneira, porque ela juntou, Thiago, ela colocou a oposição, que já é contra o governo, e parte do Senado na questão de costumes. Quando a gente fala em costumes, que são mudanças importantes na sociedade com relação à droga especificamente, o governo perde. E perdeu hoje de uma maneira avassaladora. Na CCJ, a votação foi praticamente unânime, tivemos lá 4 votos do governo contrários, e no plenário vai ser uma resposta muito importante. Por quê? Esse é um tema nosso. Esse é um tema do Legislativo. E o Supremo insistindo nessa decisão, nós naturalmente vamos dar uma resposta. Não é uma afronta, é uma questão de nós retomarmos o espaço que é dos parlamentares. O senador, e quando que a matéria deve ir para o plenário? Qual é a projeção de vocês? Bem, você sabe que é um rito, toda a PEC, ela precisa passar por 5 sessões, não é? Em 2 turnos, as discussões para depois votações em 2 turnos. Haverá uma reunião amanhã dos líderes para que se quebre esse interstício, que ela possa ser votada em regime de urgência, como já foi votada em outras situações. Então é bem provável que na próxima semana nós possamos votar essa PEC aqui e torná-la já aprovada em direção à Câmara dos Deputados. Senador, vou chamar a Dora Kramer para participar aqui da nossa conversa. Dora. Boa noite, senador. Eu tinha uma pergunta, mas agora o senhor fez uma referência aí, então eu tenho 2 em uma, tá bom? Primeiro, por que regime de urgência? Por que a urgência não esperar 5 sessões? Segundo, claro que o senhor tem razão quando o senhor diz que essa aprovação que é dada, né? É dada. Ela se coaduna com a opinião do público, porque as pesquisas realmente indicam isso que o senhor falou. Há uma prevalência total contra a descriminalização. Mas o que essa PEC, qual é o efeito objetivo que ela tem sobre o combate à criminalidade, o combate ao narcotráfico? Bem, então vamos a um ponto interessante. Primeiro, a questão da quebra de interstício é uma decisão dos líderes da casa. O regimento prevê que se siga um rito, mas que isso pode ser quebrado dependendo do interesse dos parlamentares, e já foi feito em várias vezes. Então, é uma decisão interna do Senado em relação a isso. Essa PEC, especificamente, Dora, ela é uma resposta jurídica. Ela não vai ter nenhuma ligação
com relação a combate à violência. Isso, hoje nós temos o tráfico muito ligado a essa visão dos índices de insegurança que nós temos no país. Mas o que nós estamos fazendo aqui é uma resposta jurídica à posição do Supremo. Porque se você for raciocinar profundamente, você colocar na Constituição que o porte de drogas é crime, não haveria necessidade disso. Por quê? Em tese, o Brasil não tem maconha legalizada. Então, onde é que a pessoa vai comprar a maconha? O Supremo vai liberar 10 gramas, que foi a proposta em um dos votos. Mas comprou de quem? O Brasil não tem maconha. A maconha que produz no Brasil é para fabricar canabidiol em alguns eventos, é para poder ter algumas pesquisas. O Brasil proíbe. Então, nós não deveríamos ter essa discussão no Supremo sobre liberação de porte de drogas, porque o país não produz drogas. Isso é crime em nosso país. Um ministro dizer que uma pessoa que chega em casa vai tomar uma cervejinha, por que ela não pode fumar um baseado? Olha, com toda sinceridade, é uma apologia ao crime isso. Então, nós estamos colocando na Constituição como resposta, porque a partir do momento que estiver escrito lá, porte de drogas é crime, não haverá de se discutir se é 10, 15, 20 gramas, o que for. A pessoa que é usuária, já existe uma lei própria para isso. Ela não vai para a cadeia porque ela é usuária de drogas. Agora, você liberar que todo mundo, qualquer um, possa ter uma quantidade, seja qual for, 10, 15, 20, 80 gramas, isso é contra tudo aquilo que nós temos na própria legislação. Então, é uma incoerência do Supremo esse julgamento e volto a dizer, uma invasão das nossas atribuições, Dória. Senador, pergunta agora de Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Senador, diante desse embate, vamos dizer assim, entre legislativo e judiciário, no que se relaciona a esse tema da PEC das drogas, nós vemos o Poder Executivo lavando as mãos, não se envolvendo diretamente nessa questão. Na sua opinião, seria papel do Poder Executivo efetivamente colocar uma posição e contribuir para essa discussão? Ou o senhor entende que nesse ponto o Executivo faz bem em deixar Legislativo e Judiciário resolverem essa pendenga? Eu fico com essa segunda opção. O Executivo ele não tem que entrar nessa reorganização de espaços entre o Supremo Tribunal Federal, o Senado, a Câmara dos Deputados. Nós não estamos falando em crise institucional, não estamos falando em desrespeito, ou até mesmo afrontas, nós não usamos esse termo aqui. Mas nós estamos cansados, com toda tranquilidade, isso é palavra de todos os senadores aqui. Nós estamos cansados pelos últimos eventos de 81 senadores, por exemplo, serem barrados em sua decisão por uma decisão monocrática. Vou dar aqui um exemplo claro. Aquela CPI do Covid que tinham lá. A decisão era do presidente da casa. Ele daria a decisão depois de um acordo entre os líderes. Veio uma decisão do ministro Barroso obrigando a se colocar a CPI. Era o momento, inclusive, de ter se dito assim, não, nós não vamos obedecer a uma decisão monocrática. O Senado acabou cumprindo o papel. Ou seja, depois disso, os senadores todos estão observando. Ninguém quer fazer impeachment de ministro, nós não vamos aqui querer mudar, tirar poderes do Supremo, não, nada disso. Nós estamos pedindo e estamos dando como resposta o seguinte, senhores ministros, tenham bom senso, vamos voltar à boa convivência que nós sempre tivemos, o parlamento sempre teve, desde a Constituição de 88. A Constituição de 88 era um outro Brasil, um outro momento. Olhou para trás, para o regime militar, para a exceção do passado e criou o Supremo. O próprio nome já é Supremo Tribunal. Todas as questões têm que ser decididas pelo Supremo. Enquanto o Supremo se colocou no papel de questionar o parlamento sobre uma determinada lei específica, funcionou tudo bem. O problema é quando chegou esse ativismo judicial de que se o parlamento não responde, a minha toga responde a minha caneta. Pronto. O que era para ser apenas uma questão de decisão sobre entendimento da lei se tornou criação de novas leis. E agora, volto a dizer, chegou num ponto em que nós vamos para o embate, no sentido de toda vez que tivermos um problema qualquer em que o Supremo queira legislar, queira criar uma legislação em cima do que nós já fizemos, o parlamento vai criar uma nova lei, deixando claro qual é a decisão popular, porque nós é que pedimos voto.
Fomos nós que fomos eleitos. Ministro Supremo, ele é indicado. Ele está ali para poder pegar a Constituição e as leis e dirimir dúvidas. Quem cria as leis somos nós. Esse é o recado que nós estamos dando, Cristiano. Senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Obrigado, senador, mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom descanso. Uma boa noite para vocês. Obrigado a todos. Até logo.